Olá, eu me chamo Victor e dou boas-vindas ao podcast Verdadeiro Ser, seu programa semanal para inspirar a manifestação da sua essência divina. No episódio de hoje, eu vou falar sobre uma das coisas que eu falo logo no primeiro atendimento. É uma ferramenta de autoconhecimento que vai se aprimorando conforme o tempo vai passando. É algo que você vai usar, depois que você aprende, você vai usar para sempre. Ela pode parecer simples, mas também é bem eficaz. E por conta desse aprimoramento que ela vai tendo a partir do tempo, eu acho bem importante explicar isso para vocês. Mas antes de começar, eu gostaria de falar que eu tô aqui em São Paulo. E nessa cidade, meus amores, sempre tem uma moto, sempre tem uma britadeira, sempre tem uma serra, um cachorro latino. É incrível. Então, assim, hoje eu vou testar as minhas habilidades de edição no áudio. Se você ouvir esse episódio e não tiver nenhum barulhinho, significa que eu arrasei. Então vamos lá para não ficar enrolando muito. Logo de cara, eu vou te falar que essa ferramenta é a observação, que pode parecer simples, mas para algumas pessoas é bem desafiadora. Porque, como eu falei, ela precisa de um exercício, é quase uma musculação. E essa analogia da musculação é algo muito comum nos meus atendimentos. Várias vezes, independente do tempo que a gente está trabalhando juntos, eu vou usar essa analogia da musculação devido à nossa sociedade estar muito acostumada a olhar para a matéria, a olhar para o físico. Então a gente consegue entender os processos físicos, mas algumas pessoas têm dificuldade para entender o processo emocional, o processo sentimental, o processo espiritual, enfim. Fica mais fácil ali, devido ao costume, olhar para o físico, olhar para a matéria. E aí, o que uma boa academia faz? Se você se matricula na academia, o bom profissional ali que vai te orientar, ele não vai nem colocar peso para você carregar. Ele vai fazer o quê? Que você aprenda a postura e a movimentação correta. Somente depois de você aprender isso, que aí você vai colocando carga. E é basicamente o que acontece. Você precisa começar essa autoobservação e a observação do que está acontecendo ao seu redor para ela começar a se fortalecer e você começar a colher benefícios mais profundos, mais abrangentes desse movimento de observar. Alguns pacientes antigos meus, hoje eles chegam para fazer sessões pontuais comigo e já chegam com praticamente o trabalho todo pronto. Eu consigo ali ter mais tempo para trabalhar nessa questão energética, nessa questão espiritual, que muitas vezes a pessoa não consegue acessar. E isso também é prática. Quanto mais você vai se conectando, mais esse músculo, digamos assim, vai se fortalecendo e mais fácil vai ficar. Uma situação que uma amiga minha, fisioterapeuta, me explicou é que se um músculo ele tá fraco, quando você precisar dele, talvez você acabe compensando com outro músculo ali, outro conjunto muscular vai ser utilizado para um movimento, sendo que é uma compensação, não é o músculo ideal. E pode estar acontecendo isso. Se você diz, eu não consigo, tá difícil, pode ser que você esteja utilizando o músculo errado para conseguir isso que você quer. E aí eu acredito que fortalecendo a observação, você vai conseguir perceber até mesmo isso. Quais são as atitudes que você está tendo na expectativa de conseguir uma coisa, só que aquilo não está sendo efetivo, você não está conseguindo. Muito pelo contrário, assim como no músculo você está sentindo dor, você está tendo consequências negativas, você está tendo uma escoliose, alguma outra coisa ali que está afetando o seu corpo. E aí você não começa a se frustrar, você vai ficando irritado, você não consegue solucionar aquela situação. Se você fortalece essa observação, fica um pouco mais fácil, que você vai conseguir acessar esse tipo de coisa e perceber, nossa, eu estou usando uma atitude nada a ver para conseguir isso aqui. Tem formas mais fáceis, tem outras formas mais rápidas até. Por que eu estou catando coquinha aqui na ladeira? Sabe? Então, eu gosto de falar sobre isso, de conversar e de repetir, trazer exemplos sobre essa questão da observação, porque muitas pessoas têm uma resistência com isso. Assim como eu falei da meditação, as pessoas, isso não é para mim, não consigo, não dá, não tem como. Isso, até certo ponto, é normal, mas normal não.
cancela, vamos mudar isso aqui. É natural, né? Acaba acontecendo porque você se acostumou. É compreensível. Melhor ainda do que natural. Não é normal, não é natural, é compreensível. Dá para entender esse comportamento porque você se acostumou com ele. Você se acostumou a recorrer a essa prática, a essa atitude para conseguir aquilo. Talvez tenha funcionado em algum momento ou até funcione, mas a custo de quê? E você também consegue responder isso se você fortalecer essa observação. Você vai entender o porquê, você vai entender o como, você vai entender tudo sobre você. E aí uma situação boba que eu gosto de contar é que quando você se conhece e você se observa, você meio que vai entendendo o seu próprio manual de instruções. E conhecendo o seu próprio manual de instruções, você sabe como ativar certas coisas. Eu, durante um tempo, andei muito esquecido. Então, quando eu guardava as coisas, eu ficava, meu Deus, onde é que eu enfiei isso? Eu passei por 4 mudanças na minha vida, então eu sempre ficava, ai meu Deus, será que eu joguei isso fora? Será que eu deixei na casa antiga? O que será que aconteceu? E aí, como eu já tenho o costume do autoconhecimento, eu comecei a perceber o benefício do autoconhecimento para encontrar as coisas. Porque eu sei como minha cabeça funciona, a partir do momento que eu sei que a minha cabeça funciona, como ela funciona, a partir do momento que eu entendo como a minha cabeça funciona, eu consigo lembrar das coisas que passaram pela cabeça do Vitor do passado. E aí um exemplo disso foi quando eu troquei de celular e eu precisei anotar algumas informações importantes. Eu precisava guardar aquilo de forma segura, mas eu não podia entuchar aquilo em alguma caixa, em alguma gaveta, para depois eu não encontrar. Então, naquele momento, o que eu fiz? Eu acabei optando por colocar esse papel, essas anotações dentro do meu RG, pois é algo importante, então eu tenho um cuidado maior com ele, e se eu precisasse, eu ia saber onde estava. Muito tempo depois, eu fui precisar desse papel, e aí eu tive esse movimento de onde eu coloquei o papel, onde eu coloquei essas anotações. Eu falei, bem, é um lugar, uma coisa importante, então eu coloquei num lugar importante, seguro, e aí eu cheguei na RG, quando eu abri o RG, tava lá. Já aconteceu isso com coisas de estudo, de eu pegar caneta, objeto mesmo, assim, e pensar onde que eu colocaria isso. Se eu tivesse com isso na mão, onde que eu guardaria? Eu guardaria no estojo tal, que tá no armário tal, na gaveta tal. E eu ia lá e encontrava, sabe? Isso é um exemplo bobo, mas você também consegue utilizar esse músculo da observação fortalecido para entender determinados comportamentos seus que trazem consequências negativas para sua vida. É a famosa autossabotagem. Eu nem gosto de chamar de autossabotagem, mas isso é um assunto que eu posso falar em outro vídeo. Tem um porquê para você se sabotar. E aí, se você tem esse músculo fortalecido, você fica mais próximo desse porquê, do porquê que você faz isso, do porquê que você é assim. Quando eu tô em atendimento com a pessoa, eu deixo uma semana ela sem nenhuma informação do que ela vai fazer com essas observações, principalmente se a pessoa tiver ansiedade. Então você aí que está ouvindo esse episódio, se você tiver ansiedade, o seu primeiro movimento vai ser observar tudo. E eu não estou falando para você tirar 15 minutos, 5 minutos do seu dia para fazer ali uma meditação e ficar observando o que está passando na sua cabeça. Não é isso. É para você observar tudo o tempo inteiro. Se você está conversando com alguém, perceba o que você falou, perceba o seu comportamento, a sua postura, em que posição você gosta de ficar parado, em que posição você gosta de ficar sentado. Enfim, observa tudo. Que a gente precisa criar esse movimento de observação. Se você não tem ansiedade, ou se você, mesmo tendo ansiedade, ela está equilibrada, se quiser fazer alguma coisa, colocar em prática, eu sugiro você supervisionar alguma situação que você quer mudar na sua vida. Então, se você tem algum hábito, se tem algum comportamento seu que está te incomodando, que sempre se repete e você não sabe o porquê, você pode fazer uma supervisão assim de sentimentos, de emoções, que uma vez eu vou explicar como eu fiz, eu vou explicar o contexto do que eu fiz, que eu acho que fica mais fácil. Isso foi em 2018, meu primeiro curso de terapia holística, o curso de Reiki nível 1. O que eu fiz? Eu eu peguei uma mandala que existe, ela é utilizada para mulheres, na verdade, para identificar como que está o ciclo delas, né? O ciclo menstrual delas.
Então, uma mandala é uma coisa redonda que tem várias linhazinhas. Você pode pintar e registrar algumas coisas. Eu não tenho útero, não menstruo. E no caso ali, eu fiz um monitoramento dos 21 dias. Quando você é iniciado no Reiki, você passa por 21 dias de autoaplicação para você depois começar a aplicar em outras pessoas. Então, o que eu fiz? Eu falei, quero observar como que vai ser esse movimento, esse período, e aí eu vou usar essa mandala, que é Moondala, que é lua em inglês, né? M-O-O-N e Dala, Moondala. Você pode pesquisar na internet, vão ter vários modelos, pode ver o que lhe agradar ali. O que eu usei, ele tinha várias linhazinhas, então eu defini que cada linha era alguma coisa, como assim, ansiedade, tristeza, alegria, alguns sentimentos que eu queria observar. E aí, cada dia eu ia lá e pintava. Então, eu definia uma legenda de cor, né? Eu sou muito visual, então pra mim funcionou desse jeito. Mas você pode fazer um simples de sim ou não, de, eu fiquei triste hoje, sim. Médio, não. Hoje teve alguma coisa divertida? Sim, médio, não, enfim. Cria uma forma de você rastrear, de você analisar diariamente essa situação, esse comportamento ou emoções. E aí, o que eu percebi? Depois de 21 dias, antes de eu analisar esse mapinha que eu fiz, eu tinha a impressão que foi um mês bem triste, que eu fiquei meio deprimido e tal. E aí, quando eu fui analisar o mapa, depois dos 21 dias, eu percebi que dos 21, só tiveram ali uns 3 que eu tava triste. E eu tava triste, eu não tava deprimido. Então aquela percepção que eu tava tendo de, nossa, esse mês que passou foi um mês muito deprimente e tal, ele era uma avaliação daquele momento que eu tava avaliando, mas não do que realmente tinha acontecido. Então naquele momento que eu olhei pra mim mesmo e pensei, nossa, acho que esse mês foi muito deprimente, muito triste, eu não tava bem, né? Porque eu tinha acabado os 21 dias e eu mergulhei em muitas coisas ali naquele momento final. E aí, quando eu fui olhar pro mapinha, eu vi que, nossa, não foi. E aí, por que eu tô sentindo isso então? E aí eu comecei a fazer os processos ali do Reiki. Então, isso é uma forma de você rastrear, de você perceber esses movimentos. Mas, gente, assim, liberdade do ser. Observa uma forma que seja fácil para você. Cria algum movimento que seja fácil para você. Porque o intuito desse exercício é observar. Então, existem várias formas, vários jeitos de você estimular essa observação. Eu falei que não era para sentar e observar, mas se isso funciona para você, senta, meu filho, vai lá. Medita, respira, tira um momento para ir no jardim, ficar olhando as árvores. Isso também é válido. Isso também vai ajudar a fortalecer esse músculo de observação. Mas eu não quero que isso seja uma desculpa, uma justificativa para você falar, o Vitor disse que era para eu sentar e meditar 15 minutos, mas eu não consigo, eu não tenho 15 minutos, eu não tenho 5 minutos, aqui não faz silêncio, não tem árvore aqui perto, não tem um parque, não tem... Então, assim, observa até isso, as justificativas, os bloqueios que a sua mente vai criar para você não fazer. E aí, com o tempo, as próximas coisas que eu for trazendo aqui para vocês, os próximos episódios, vão fazendo mais sentido ainda esse músculo da observação fortalecido. Como eu falei, esses episódios eles são uma extensão, digamos assim, dos meus atendimentos para que as informações, os conhecimentos, a experiência que eu tenho se tornem mais acessíveis para as pessoas. Então, se ficou alguma dúvida, se ficou aí alguma questão que você sente que eu poderia falar melhor, comenta. Aqui no Spotify e no YouTube tem os comentários. Então, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que você gostaria que eu explicasse ou que eu desenvolvesse mais, deixa seu comentário. Esse podcast ele é lançado simultaneamente no Spotify e no YouTube, onde tem a área de comentário. E se você quiser, também pode seguir o Instagram @verdadeiro.ser. Lá você pode comentar na postagem que eu faço de cada episódio ou me mandar uma mensagem direta também. Fica à vontade. Mas é legal ter essa interação entre a gente para eu saber os caminhos que eu posso tomar daqui para frente, ok? E é isso, meus amores. Muita gratidão, um grande abraço. Como sempre, preenchi esse episódio aqui com muito amor incondicional. Então eu desejo que essa semana seja bem gostosa para você, seja bem preenchida de amor em tudo que você faça, ok? Até mais, gente!